Assim, é meio que difícil falar sobre Figueirense e não falar sobre o lado político, né? Eu acho que é inevitável. Não tem como somente falar sobre as quatro linhas e antes não falar sobre esse lado político. Mas o que eu acho interessante é que muita gente fala sobre esse lado político, a parte final, né, desse distrato, né? Mas não fala dessa parte inicial, onde que tudo começou. Os acordos, contratos, essa parceria com o Figueirense e a Elefante, que foi há 2 anos atrás, se eu não estiver enganado. Certo. Eu quero saber, cara, como que esse namoro entre a Elefante e o Figueirense começou e como que esse laço foi feito, né? Acordado. Então, Arthur, isso começou há 2 anos, como você falou, e a empresa foi criada para gerir o futebol do Figueirense. Começou com o ex-presidente do Figueirense, Wilfredo Brillinger, que tinha a ideia de fazer um grupo gestor com alguns empresários, alguns investidores do futebol, que comprassem algumas ações do Figueirense. Hoje é Figueirense Futebol Clube Limitada. E aí essa empresa comprou as ações para gerir o futebol do Figueirense. Depois do Wilfredo Brillinger, assumiu outro presidente, o Cláudio Vernalha. Quando saiu o Cláudio Vernalha, o Cláudio Honemann assumiu. Ele ficou durante toda essa temporada, mas desde o começo, quando foi apresentado o projeto, muita gente foi contra. Mas, por incrível que pareça, por maioria de votos no Conselho Deliberativo, essa parceria foi aceita, foi firmada. Então, a partir de então, desde 2017, essa empresa começou a gerir o futebol do Figueirense. E pelos balancetes que a gente tem acesso, desde então, as dívidas do Figueirense só aumentaram. Vendas de jogadores das categorias de base, pouco investimento no futebol e principalmente nesse último ano, quando os jogadores do Figueirense ficaram até 3 meses sem receber e tem gente que não recebeu ainda o direito de imagem desde janeiro. Jogadores das categorias de base que recebem cerca de R$ 350 de auxílio para poder comer, para poder fazer alguma coisa no seu tempo vago, eles receberam somente no ano passado. E aí que tudo começou. Os jogadores do grupo principal chamaram a responsabilidade não somente para eles, mas também para jogadores das categorias de base, para os funcionários que estavam sem receber há um bom tempo. E aí as reivindicações, parte delas foi atendida, como o pagamento desse auxílio para alguns jogadores das categorias de base, para funcionários também e para os jogadores do grupo principal. Hoje, praticamente em dia. Alguns dias, algumas semanas, até pode chegar um mês de atraso de salário, mas o principal é tudo que se gerou entre torcida e clube. O torcedor deixou o Figueirense um pouco de lado enquanto essa empresa estivesse no comando. E aí, a prova disso foi que no último jogo contra o Bragantino, nessa semana, na terça-feira, mais de 12.700 torcedores estiveram presentes e mesmo perdendo por 3-0 ao fim do jogo, todos os torcedores presentes no estádio, de pé, cantaram o hino do clube, falaram e elogiaram muito, né, não o futebol, mas sim as atitudes que foram tomadas pelo novo presidente do Figueirense, que é o presidente do Conselho Deliberativo, Chiquinho de Assis Filho. Então, essa reviravolta em questão da empresa vai fazer com que o torcedor volte a apoiar o clube. E aí é claro que os jogadores têm que dar o recado também dentro de campo. Mas a gente vê que já se tem um clima diferente, não só dos torcedores, mas de funcionários, de jogadores, atletas das categorias de base. Todas as pessoas que envolvem o Figueirense já estão numa situação diferente. O que mais se falou nos últimos dias, nas últimas semanas por aqui, Arthur, é da falta de respeito. Os jogadores, os funcionários falaram muito em falta de respeito de quem estava comandando o futebol do Figueirense para com esses atletas e funcionários. Então, com a saída, e era isso que os funcionários e atletas estavam querendo, com a saída da Elephant, o Figueirense agora fica com um ar um pouco mais tranquilo, um ambiente um pouco mais favorável para tentar escapar do rebaixamento nesse ano de 2019.